Boa noite, irmãos. Boa noite, reunidos no dia do Senhor, a louvarmos a Ele e agora ouvirmos a Sua palavra. Vamos abrir suas Bíblias comigo em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse texto sagrado. E nesse momento eu te peço que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra. Senhor, que o texto sagrado fique em evidência e que o Senhor fale aos nossos corações de forma transformadora, Pai. Corrige, ó Pai, perspectivas de vida errada e que nós possamos, ó Pai, nos alinharmos com a Tua vontade que é revelada na Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo, apesar de mim, ó Deus. Pedimos essas bênçãos em nome de Cristo. Amém. Nós estamos numa jornada na carta de Paulo aos Filipenses. Faz um tempo bom que a gente está olhando para esse documento. E, pessoalmente, eu tenho aprendido muito com Paulo, escrevendo aos Filipenses. Não somente nessa carta, como em outras cartas de Paulo, nós podemos observar o coração pastoral de Paulo. Nós podemos observar, nós podemos perceber, fica nítido o amor de Paulo pela igreja de Cristo. Fica nítido o cuidado que Paulo, como um bom pastor, ele tem pela igreja de Cristo. De forma bem mais específica, aqui, a igreja de Filipos. A carta aos Filipenses é uma das cartas da prisão. Foi escrita quando Paulo estava preso. Não se sabe em qual das prisões, mas o fato é que Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos irmãos da igreja em Filipos. No capítulo 1, nós percebemos a vida frutífera que a vida dos irmãos de Filipos tinha. Paulo, inclusive, dá graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Paulo exulta pela vida daqueles irmãos e confia, tem fé que o mesmo Senhor que um dia alcançou os irmãos da igreja de Filipos é o mesmo Senhor que um dia completará a boa obra na vida dos irmãos da igreja de Filipos. O coração de Paulo se move conforme a igreja de Filipos vai avançando. O coração de Paulo se alegra conforme a igreja de Filipos continua a progredir na pregação do Evangelho e continua a progredir
em viver o Evangelho. Nessa primeira sessão do capítulo 1, nós aprendemos várias coisas, mas uma das principais é que a maior arma de um cristão contra o inimigo é a sua vida coerente. É a sua vida sendo vivida na perspectiva do Evangelho, que leva com que Paulo dê graças a Deus pela vida desses irmãos. Aprendemos também, ao longo dessa carta, que nós devemos, aconteça o que acontecer, exercermos a nossa cidadania como bons cidadãos que fazem parte de outro reino, como bons cidadãos que são de outra pátria. Nós devemos exercer a nossa cidadania aqui e agora. Paulo nos chama a igreja de Filipos e automaticamente nos chama a uma vida sendo vivida na perspectiva de Deus, a uma vida que é vivida de forma que dá glória a Ele. Isso numa realidade agora de igreja local. O contexto da igreja de Filipos era perseguição. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos. E o chamado de Paulo aqui é: irmãos, vocês já estão sendo perseguidos lá fora, já tem guerra demais lá fora, não vivam isso dentro da igreja. Irmãos, lá fora está ruim, dentro da igreja não pode piorar, não pode ficar do mesmo jeito, não pode ficar ruim. O chamado de Paulo é a vida em unidade. Dos pontos de Paulo aqui é chamar aquela igreja a viver em unidade, a continuar vivendo a vida do Evangelho, mas vivendo a vida do Evangelho em unidade. E aqui com Paulo nós aprendemos que o único meio que o Evangelho ele pode ser bem repercutido, digamos assim, ele pode alcançar outras pessoas pela vida do Evangelho, por parte daqueles que estão pregando o Evangelho. Como eu já disse, uma arma poderosa na mão de um crente contra o inimigo é a sua vida coerente. E Paulo deixa claro que não há como impactar a comunidade onde nós estamos, a localidade onde nós estamos, a cidade onde nós estamos, se nós não estivermos vivendo a vida do Evangelho. O ponto de Paulo, que nós aprendemos com Paulo é: meus irmãos, não adianta vocês pregarem o Evangelho se dentro da igreja vocês estão vivendo em pé de guerra. Não adianta vocês quererem impactar a cidade de Filipos quando na realidade de vida da igreja vocês estão vivendo, parece um campo de guerra. É tapa aqui, tapa acolá, não venha não que você leva na cara. E o que Paulo combate aqui é isso. E o remédio para combater a falta de unidade dentro de uma igreja é o dono da igreja, é o próprio Cristo. E Paulo nos chama à imitação desse Cristo. Paulo nos chama a uma vida imitando a Ele, a uma vida de humildade, assim como Cristo. Junto com isso, Paulo vai chamar os irmãos de Filipos mais uma vez a brilharem como estrelas na cidade de Filipos. Brilharem à luz de Cristo, brilharem à luz do Evangelho, onde eles estão. Mais uma vez, um apelo de Paulo para a vida em unidade dentro da igreja. Continuando, Paulo nos apresenta duas pessoas que vivem nessa perspectiva, duas pessoas que vivem na perspectiva do Evangelho, vivem o Evangelho, pregam o Evangelho, dão suas vidas pelo Evangelho, dão suas vidas pelo reino: Timóteo e Epafrodito. Duas pessoas que o que parece ter na mente de Paulo aqui é a ideia de que Cristo é o exemplo supremo. Mas temos também Paulo, temos também Timóteo, temos também Epafrodito, temos também o próprio Paulo. Essa é a ideia. Imite-os. Olhem para eles como pessoas que vocês devem imitar. Eles imitam a Cristo, portanto, imite-os. No capítulo 3, nós somos apresentados à sublimidade do nosso Cristo. Somos apresentados à sublimidade do nosso Senhor. Paulo nos chama mais uma vez aqui a nos alegrarmos do Senhor, a olharmos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, como o principal objeto da nossa alegria.
Ele deve ser o único pelo qual nós devemos nos alegrar. A nossa alegria está nele. A nossa alegria está por estarmos nele. Essa é a ideia. Paulo deixa bem claro que tudo o que ele passou, tudo o que ele fez diante da Igreja de Cristo, todo o seu ensino, toda a teologia que ele tinha, nada se comparava quanto ao conhecimento de Cristo. Toda a teologia que Paulo tinha, toda a lei que Paulo tinha, a lei que ele seguia, nada disso se comparava ao fato de um dia ter se encontrado com Cristo, lá no caminho de Damasco. Ainda no capítulo 3, Paulo, como uma pessoa gente como a gente, ele nos chama a seguir, prosseguindo para o alvo, deixando bem claro que ele não é perfeito, deixando bem claro, ele vive a vida do Evangelho, mas ainda tem as suas lacunas. Ele não é perfeito, assim como nenhum de nós, mas ele nos chama a caminharmos, a continuarmos prosseguindo para o alvo, que é quem? O nosso Cristo, o nosso Senhor. Esquecermos das coisas que ficaram para trás e focarmos em quem? Em Cristo. Paulo nos chama a seguirmos o seu exemplo. Paulo não é perfeito, mas nos chama a seguirmos o seu exemplo, assim como ele está seguindo o exemplo de Cristo. Assim como ele está imitando a Cristo, ele chama os irmãos da igreja de Filipos a imitá-los. E quando a gente olhou para esse texto, a gente ficou com uma pergunta: será que nós somos pessoas imitáveis? Será que nós podemos dizer igual Paulo: me imitem, façam o que eu faço? Será que nós somos pessoas imitáveis? Será que nós somos, na nossa comunidade, dos seus pouco mais de 70 membros, será que nós temos pessoas imitáveis? Será que nós somos pessoas imitáveis? Essa é a pergunta que fica, essa é a pergunta que emana do texto para cada um de nós. Paulo termina no capítulo 3, nos lembrando da promessa. Nos lembrando da promessa que um dia nós estaremos com o nosso Cristo, com o nosso Senhor. Que nesse dia nós teremos os nossos corpos transformados. Que agora nós não somos perfeitos, mas um dia seremos. E Paulo termina essa sessão, no capítulo 3, chamando aos irmãos para olharem para a esperança, olharem para o porvir. O texto que a gente leu hoje, que vai ser objeto do nosso estudo, faz parte das exortações finais de Paulo. Assim como Paulo faz em todas as suas cartas, como todos os escritores do Novo Testamento fazem. E por serem as suas exortações finais, pelo menos aqui em Filipenses, você percebe que Paulo ele dá umas quebradas. Paulo ele começa um assunto, depois coloca outro assunto. Paulo, depois de colocar esse outro assunto, coloca outro assunto. Isso de alguma forma dificulta a interpretação, mas com a graça de Deus nós iremos aqui entender o texto e tirarmos as aplicações para as nossas vidas. Certo? Então fique em mente esse fato de que Paulo ele dá uma quebrada no texto, dá uma quebrada na ideia que ele está desenvolvendo. Certo? Para você não ficar confuso no momento da exposição. Porque Paulo ele muda muito de assunto, pelo menos aqui, exatamente por se tratar do final da carta. Ele quer dar um recado. Então, olhos voltados para o texto, vamos para o versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Versículo 2, nós somos apresentados a dois personagens, somos apresentados a duas pessoas, a duas irmãs que faziam parte da membresia lá da igreja de Filipos. São elas as nossas queridas Evódia e Síntique. Nós não temos relatos bíblicos no Novo Testamento acerca dessas mulheres. Somente aqui Evódia e Síntique são citadas, né? Ao longo de todo o restante da literatura do Novo Testamento nós não encontramos mais o nome delas aqui. Mas o grande fato que Paulo quer chamar a atenção daquela igreja, e automaticamente quer nos chamar a atenção, é que nem tudo eram flores na relação dos irmãos na igreja de Filipos. Nem tudo estava correndo às mil maravilhas. Por isso que Paulo
antes já tinha chamado aqueles irmãos à unidade, a viver uma vida em unidade. Paulo chama aquelas irmãs, Evódia e Síntique, a viverem em harmonia, no Senhor. A palavra harmonia traz essa ideia de algo que é feito em ordem, em concordância, tanto entre os indivíduos entre si, como entre os indivíduos e Deus. Então, basicamente, o que Paulo está nos chamando a fazer aqui, ou chamando as irmãs, Evódia e Síntique, é a viverem em paz, umas com as outras, uma com a outra. A viverem em paz no seu relacionamento. Mas a grande pergunta que fica aqui é por que é que Evódia e Síntique estão nesse pé de guerra, digamos assim. Não estão vivendo em harmonia. Por que é? Estudiosos falam que é pelo fato de que essas duas irmãs, uma delas duas, estavam apoiando a pregação do gnosticismo lá na igreja de Filipos. Por isso, desse desentendimento. Está certa essa afirmação? Não sei. Mas o fato é isso. Essas irmãs não estavam vivendo em harmonia. Essas irmãs não estavam vivendo em paz, uma com as outras. Mas mais que isso, ou junto a isso, o mais interessante é o chamado de Paulo aqui. O que Paulo fala? Observe, ele fala: vivam em harmonia em quem? No Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Havia uma quebra na unidade daquela igreja, por parte daquelas irmãs, e talvez por parte de outras pessoas que a gente nem sabe. E Paulo chama para que aquelas irmãs vivam em quê? Em harmonia no Senhor. Interessante a gente pensar nesse fato, na escrita aqui de Paulo: vivam em harmonia no Senhor. Esse termo traz a ideia de que a harmonia dos nossos relacionamentos, a harmonia na forma que nós nos relacionamos, nós vivemos a vida de igreja, a vida lá no trabalho, em casa, na faculdade, na escola, ela emana de um ser. A vida e a harmonia, ela só pode emanar de uma pessoa, o próprio Jesus. Jesus, ele é a fonte da unidade. Jesus, ele é a fonte da harmonia. É nele que está a harmonia. E é por meio dele que nós podemos viver essa harmonia numa realidade de igreja local. E é esse o chamado de Paulo. Vivam em harmonia no Senhor. É Ele que nos une. Ele está em nós. Ele habita em nós. Nós vivemos por Ele. Nós nos movemos por Ele. E o chamado de Paulo é que esse Cristo que habita em nós, esse Cristo que está no meio de nós, ele deve se manifestar por meio de nós em atitudes práticas, na nossa forma de viver. Atitudes visíveis. Atitudes essas que geram unidade na igreja local. Esse é o chamado de Paulo. Olhem para Cristo, porque é Ele que une vocês. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Ele salvou vocês. Foi Ele que reuniu vocês. Foi Ele que chamou vocês para viverem a vida em comunidade. Foi por meio dele que agora vocês são o quê? Filhos de Deus, fazem parte do seu povo. Portanto, agora vivam em harmonia nele, porque é somente por meio dele que nós podemos viver a unidade dentro da igreja. É somente por meio dele, em um relacionamento com ele, algo que brota de um relacionamento com ele, que nós vivemos unidade dentro da igreja. Isso é perceptível. Se você se questionar, se você analisar a si mesmo, você vê que muitas das vezes os seus relacionamentos dentro da igreja, lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, em casa, não estão muito bem. E sabe por que é? Porque você não está em harmonia com o seu Senhor. Há quem diga de que quem está em paz não quer guerra com ninguém. Os seus conflitos de relacionamento muitas vezes podem revelar que você não está em harmonia com o seu Deus, que você não está em paz com o seu Deus, que o seu relacionamento com o seu Senhor não está aquelas coisas, não está caminhando do jeito que era para estar caminhando.
A falta de um relacionamento com o nosso Senhor vai deixar muito claro que nós não estamos vivendo um relacionamento comum. Eu já disse isso aqui da outra vez que eu estava aqui. É perceptível. Na minha vida eu percebo quando eu não estou muito em Cristo. A minha forma de falar, a minha forma de me tratar com as outras pessoas, o meu tom de voz revela isso. As minhas intenções revelam isso. Por quê? Eu não estou em muita harmonia com o meu Senhor, eu estou muito em Cristo. Sabe? Está meio cambaleando. Vai ou não vai? Vai dar certo ou não vai? E aqui que eu percebo a minha dependência do relacionamento com o meu Senhor. É aqui que eu percebo e cai a ficha na hora, cara, até para se relacionar com as outras pessoas de uma forma santa. Tu precisa de um relacionamento com o teu Senhor. Uma vida devocional, uma vida de oração, é daí que brota uma vida em harmonia. Já parou para pensar, meu irmão? E por que muitas vezes brotam conflitos na sua vida? Eu sei que é porque nós somos pecadores miseráveis. Mas muitas vezes brota porque nós somos pecadores miseráveis não tratados. Não tratados no secreto. Não tratados com Bíblia, não tratados com a vida de oração. Isso deixa escrachado. Isso fica evidente. Nós dependemos, meu irmão, do relacionamento com o nosso Senhor. A harmonia brota dele. A vida devocional não é opção. De nenhuma forma. Paulo continua. Versículo 3 e diz: sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Partilhado, versículo 3. Paulo nos apresenta mais uma pessoa aqui no texto sagrado. Duas pessoas, na verdade, no versículo 3, mas a primeira parte é uma pessoa. Qual ele se refere como leal companheiro de julgo. Não há uma conclusão de quem é esse companheiro de julgo que Paulo está falando aqui. A ideia, muitos defendem, que ele está falando de Epafrodito, quem ele citou anteriormente. Inclusive participou, esteve com Paulo em suas viagens missionárias. A ideia também de que Paulo está citando aqui Timóteo, que também ele já citou aqui nessa carta. Inclusive Paulo descreve ele como seu companheiro de lutas. Também há a ideia de que Paulo está se referindo aqui a Lucas. Lucas, o escritor de Atos e do Evangelho de Lucas. A ideia aqui é que Lucas ele permaneceu em Filipos durante a segunda viagem missionária de Paulo. Qual desses é o correto, eu também não sei. Só a título de curiosidade. A gente pensar um pouco. Nós não sabemos porque Paulo ele não queria citar nomes aqui. Mas tem essas possibilidades, ou talvez nenhuma delas. Mas aqui, o que me faz pensar esse fato de que na vida do Evangelho, na vida servindo no reino, o ser reconhecido não é necessário. Sabe? Fulano de tal, não é necessário. Não somente esse amado irmão aqui, que não foi citado o nome, mas como outros que não chegaram a ser relatados na Bíblia, mas que participaram da proclamação do Evangelho lá no primeiro século, que fizeram com que o Evangelho chegasse até nós. Não é preciso reconhecimento, não espere reconhecimento. É uma das coisas que eu falo para quem está entrando no ministério da Bíblia. Meu querido, não espere que ninguém vai chegar em você e diga: bom menino, aperte a minha mão, porque você é um bom menino, você faz as coisas direitinho. Eu amo o seu trabalho. Não espere isso, meu querido. Eu já falei para muitos que entraram na Bíblia. É mais fácil, como diria o pastor Heriberto, o ministério da opinião entrar no ar, entrar aí na jogada. É mais fácil você receber críticas destrutivas do que críticas construtivas. E essa é a realidade de igreja. Essa é a realidade do Evangelho. Não espere, irmão, reconhecimento. Você que está servindo na sua área, não precisa ninguém saber o que você está fazendo. Não precisa ninguém saber. Sirva ao seu Senhor. Porque o que vai valer, na verdade,
É lá, no dia que nós estivermos diante do nosso Senhor, ouvimos dele: servo bom e fiel. É isso que vai valer. Não espere reconhecimento de ninguém. Não queira reconhecimento. Trabalhe nos bastidores. Muitos trabalharam dessa forma. E é assim que nós somos chamados. Essa é a vida do rei. Mas no versículo 3, nós somos chamados, ou nós somos apresentados a mais uma pessoa. Pois lutaram ao meu lado, na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Aqui Paulo cita mais um irmão, Clemente. A preocupação, coloca na sua mente, a preocupação de Paulo é com as irmãs, com a unidade da igreja. Por quê? Porque elas lutaram ao lado de Paulo pela causa do Evangelho. Isso aqui me lembra de Romanos 16. Pessoas que estiveram juntas com Paulo pela causa do Evangelho. Talvez que são todos para lutar. Né? Paulo fala, meus demais cooperadores. Não preciso citar os nomes. Simplesmente colaboraram na pregação do Evangelho. Simplesmente estiveram juntos com Paulo. Servo bom e fiel. É isso que nós temos que ter em mente. Mas quem é esse Clemente? Quem é esse cara aqui que Paulo está citando? Há uma ideia, que isso não emana da Bíblia, nenhum comentarista bíblico, mas é da história, né, em si, que esse Clemente, ele foi um dos primeiros bispos da igreja em Roma. Essa ideia não é fechada exatamente porque não é bíblica, né? Mas vale, mais uma vez, a título de informação para a gente pensar. Quem é esse homem? Quem é Clemente? O fato é, eles ajudaram na pregação do Evangelho. O fato é, Clemente e eles que não foram citados estiveram juntos com Paulo pregando o Evangelho. Deram suas vidas pelo Evangelho. Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aqui Paulo dá a primeira quebrada do texto, como eu falei. Quebrada um tanto brusca, né? Porque ele está falando uma coisa, ele fala, agora se alegra. E vem aqui mais uma vez uma orientação que Paulo vem repetindo desde o começo da sua carta. A alegria no Senhor. O estarmos alegres por estarmos em Cristo. Alegrar-se ou ter a alegria traz a ideia de uma atitude de alegria constante. Uma alegria que continua apesar das circunstâncias. Junto disso, Paulo nos chama a nos alegrarmos em quem? No Senhor. Aqui nos leva ao entendimento de que a alegria ela deve ser encontrada em quem? No Senhor. A alegria das nossas vidas ela deve estar em quem? No Senhor. Irmão, a gente idolatra um monte de coisa na nossa vida, como se fosse a coisa assim que vai dar alegria na nossa vida. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando eu tiver tal coisa. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando eu tiver o meu carro na garagem. Eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo quando eu casar. Quando eu achar o amor da minha vida. Tu é doido, eu vou ser feliz demais. Uma alegria vai estar banjada no meu rosto. Um sorriso não tem fim. Perspectiva errada, meus irmãos, de vida. Alegria em coisas. Alegria em pessoas. Isso não é muito bíblico, não. Isso não é muito que Paulo nos chamaria a pensar, como ele fala aqui, né? Alegre-se no Senhor. Ele, é dele que emana a nossa alegria. É por estarmos nele que nós devemos estar alegres. É no fato que um dia nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e ele nos alcançou. Ele nos fez ver a nossa pecaminosidade. Ele nos fez ver o quanto nós somos imundos. Não presta para nada. Mas ele nos alcançou. E a nossa alegria está nisso. Porque eu não presto para nada, mas o meu Cristo me alcançou. Eu não presto para nada, mas o meu Senhor. Um dia ele chegou até mim e me convenceu dos meus pecados. Isso deve ser o motivo da nossa alegria. É nele, é nessa pérola de grande valor que é o nosso Cristo que nós devemos nos apegar. Abrace, se entrelace nesse Cristo que é a nossa pérola de grande valor. Viva na intensidade um relacionamento com o seu Senhor, porque Ele é a fonte da nossa alegria, meu irmão. Se Cristo
for a fonte da nossa alegria, eu não sei o que vai ser. Certamente vai ser coisa passageira. Daqui a pouco vai estar todo cristão, chorando, no canto, porque a sua alegria não passou. Mas uma alegria eterna está em Cristo. E essa é a ideia que Paulo nos leva a entender. Um comentarista, William Bonner, não é o William Bonner do Jornal Nacional, ele fala o seguinte acerca desse texto, abre aspas: os apelos de Paulo à alegria nunca são meros encorajamentos. Eles atiram as igrejas desanimadas de volta ao seu Senhor. Esses apelos são, acima de tudo, apelos à fé. Está desanimado? Olha para Cristo. Está ruim o negócio? Olha para Cristo. Ele deve ser a fonte da nossa alegria. Ele é suficiente e deve se evidenciar como suficiente nas nossas vidas. Essa é a ideia. Versículo 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Paulo de novo dá a quebrada, né? Ele nos chama a nos alegrarmos no Senhor, e agora ele nos chama a quê? A sermos conhecidos pela nossa amabilidade. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. A palavra a palavra amabilidade que Paulo usa aqui, no caso que a NVI traz essa tradução, né, amabilidade, ela é de difícil tradução, né? Eu vou trazer aqui algumas palavras que outras versões trouxeram. A NVI traz a palavra amabilidade, a Almeida Corrigida e Fiel traduz como equidade, você não quer. A Almeida Revista e Atualizada traz moderação. A NTLH traz a palavra amáveis. E a versão fácil de ler, que eu nem sabia que existia, descobri um dia desse, fala o seguinte: mostrem a todos que vocês são pacientes e bondosos. Vai ter um esticado, né? Mas essa é a ideia. Todas essas traduções, elas não é uma coisa definitiva, né? Ninguém bateu o martelo de qual é a palavra correta, mas todas elas fazem parte do mesmo contexto, digamos assim. Trata somente de Paulo chamando para que aqueles irmãos vivam de forma gentil. O que Paulo de gentileza, de consideração, uma atitude de cortesia uns para com os outros, algo que não é rígido, algo que não é duro. Vocês estão entendendo o ponto aqui? O chamado de Paulo é para que aqueles irmãos vivam de forma amável e gentil uns com os outros. O interessante é que Paulo nos chama a sermos conhecidos por isso. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Interessante isso aqui. E pensar, e questionar esse ponto aqui. Paulo está falando que essa amabilidade, na forma do trato, ela deve ser conhecida por todos. Né? Dos nossos relacionamentos devem brotar essa amabilidade, essa gentileza. Os nossos relacionamentos, nós devemos ser assim. Nós devemos ser conhecidos pela nossa amabilidade. Nós somos conhecidos por seres amáveis e gentis com as pessoas ao nosso redor. É crente? Aquele jumento batizado é crente. Bicho bruto daquele é crente. Trata mal a esposa é crente. Eu fiquei calado. Desculpa aí. Só que desculpa aí. Meus irmãos, pelo que nós somos conhecidos? Assim, é pelo nosso jeito gentil de tratar as pessoas? É bíblico afirmar que nós devemos ser gentis. Está aqui. Outros textos falam acerca disso. É bíblico falar sobre isso. Então nós vamos falar. Irmão, você é do tipo bruto? Como a pessoa lá falou, um jumento batizado, vive dando coisa em todo mundo. Tome coisa aqui, tome coisa ali. Não vê não. Eu sou crente, mas meu facão não é não. Então cuidado. Será que assim nós devemos ser conhecidos? Se for estar lá o bruto,
da Bíblia me leva a pensar isso. Leva ao pensamento de que a nossa vida ela deve ser vivida de forma leve, espalhar essa leveza nos nossos relacionamentos. Isso brota mais uma vez do que no relacionamento com o Senhor. Um relacionamento com o Senhor. Brota dele. Eu sou, cara, a pessoa mais bíblica do mundo. Tá doido? A pessoa mais bíblica, a pessoa mais gentil do mundo. Lá na minha escola eu sou conhecido como Beuzebu. No meu trabalho como Jezabel. Lá em casa como Judas. Rapaz. Amabilidade nos nossos relacionamentos. Amabilidade, é isso que Deus quer de cada um de nós. Nós temos um exemplo. O nosso Cristo, o nosso Senhor, que é manso e humilde de coração. Ele nos chama a aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração. Uma atitude de aprendizado que brota de relacionamento de Deus. Sempre fecha isso. Relacionamento. Vai brotar de um relacionamento com o seu Senhor. Sejamos conhecidos por isso, como Paulo fala. A amabilidade de vocês seja conhecida por todos. Versículo 5 ainda, a parte B, Paulo fala: perto está o Senhor. E aqui há duas interpretações para esse perto está o Senhor. A primeira é uma interpretação escatológica. O que Paulo está dizendo aqui é: vivam em harmonia, vivam de forma amável uns com os outros, porque o Senhor está perto. O Senhor está voltando. Vivam desse jeito aqui, porque Ele está voltando. Ele está às portas. Ele está perto de voltar. Vivam dessa forma, porque o Senhor de vocês está vindo. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é no aspecto geográfico. Pode ser que Paulo esteja falando aqui: meus irmãos, vivam de forma amável uns com os outros, porque o Senhor está entre vocês. O Senhor Jesus está em vocês e Ele está entre vocês. Essa é a segunda ideia. Mais uma vez, qual dessas duas ideias é a correta? Não sei. Mas elas se completam muito bem. Vivam de forma harmônica, vivam em harmonia, vivam de forma amável uns para com os outros. Por quê? Porque o Senhor está voltando. Não somente Ele está voltando, como Ele já está entre vocês em espírito. Ele habita em vocês. Essa é a ideia. Pode ser essa a ideia, na verdade. Vivam dessa forma, porque o Senhor, Ele habita em vocês, está entre vocês, Ele habita em cada um de vocês. Vivam dessa forma. Se juntam muito bem. Se juntam muito bem. No ponto aqui, a ideia parece ser a seguinte: vivam bons relacionamentos. Vivam relacionamentos com gentileza, amabilidade. Por quê? Porque o Senhor está vindo. Porque o Senhor está entre vocês. Por isso vocês devem viver dessa forma. Ele está próximo. Ele está entre vocês. Ele está em vocês. Parece essa a ideia. Versículo 6. Paulo fala o seguinte. Mais uma vez aqui Paulo vai quebrar a ideia. Está falando de amabilidade. Está falando talvez da volta de Cristo, do fato de Cristo estar na sua igreja, entre a sua igreja. Agora ele vai falar sobre outro assunto. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não estejam ansiosos por coisa alguma, porque perto está o Senhor. Essa é uma ideia. Essa ideia de que o futuro, a expectativa do futuro, ele exerce uma influência no presente. E parece que é dessa forma que Paulo ele quer impactar a igreja de Filipos, dando a seguinte orientação: não andem ansiosos por coisa alguma. Mais uma vez, o contexto de Filipos é perseguição. Nesse contexto aqui, Paulo possivelmente está falando das ameaças de perseguição, do sofrimento que aqueles irmãos estavam passando. E com base nisso, nesse sofrimento, nessa perseguição, Paulo chama: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Ansiosos
como a palavra que Paulo usa aqui, traz essa ideia de uma falta de confiança no cuidado de Deus. Se parece muito com o que o próprio Jesus fala lá no Sermão do Monte, capítulo 6, versículos 25 ao 34, a gente não vai lá. Mas parece muito, se você for comparar o texto, as palavras, parece muito. Em geral, que Paulo fala, em geral, que Jesus fala. Parece muito. Mas o conselho é: não andem ansiosos por coisa alguma. Ao contrário disso, ao contrário de estarem se preocupando com a perseguição, ao contrário de estarem se preocupando, ansiosos por causa do sofrimento, fazem o quê? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. O conselho de Paulo é: ao invés da ansiedade, ao invés das preocupações que você não pode resolver, ore, suplique com ações de graças. Paulo aqui ele está encorajando os crentes a não se limitarem em suas preocupações, a não deixarem as suas mentes totalmente tomadas pelas suas preocupações, mas entregar tudo isso a Deus. A mesma ideia de Pedro, lá na sua primeira epístola. Abre comigo lá, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. O Senhor diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O conselho aqui é o mesmo de Paulo, e o contexto é o mesmo, é perseguição. Lancem as preocupações de vocês para quem? Para quem tem cuidado de vocês. Essa é a ideia. Lance a preocupação para o Senhor, porque Ele tem cuidado de você. É Ele que tem cuidado. Não se preocupe com o que você não pode resolver. Não se preocupe com o que não dá, para jeito que não você resolver. Essa é a ideia que Paulo parece ter em mente aqui. Voltando para Filipenses. Então, qual é o resultado de entregar essas ansiedades e preocupações a Deus? Qual é o resultado de lançar sobre Ele as ansiedades? Porque Ele tem cuidado de nós. Qual é o resultado disso? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E Paulo está falando de uma paz que excede o entendimento. Uma paz que excede o entendimento de qualquer ser humano. E essa paz, ela brota de quem? Paz de Deus. Parte do próprio Deus para cada um dos seus filhos. Que paz refere-se a um estado de tranquilidade, de integridade. É uma paz que transcende as circunstâncias. É uma paz que no meio da perseguição, aqueles irmãos eles poderiam experimentar. É uma paz que mesmo no meio das preocupações que aqueles irmãos estavam tendo, eles poderiam desfrutar e gozar dessa paz. Por quê? Porque ela transcende o que o ser humano pode entender. Ela brota do próprio Deus. E essa paz que excede todo entendimento. Ela parte do divino. Humanamente não se pode entender, mas ela é resultado de uma entrega ao Senhor. Ela é resultado de uma entrega completa por parte daqueles que estão sofrendo com suas ansiedades. Voltando para Filipenses, versículo 8. Versículo 7 ainda. Essa paz ela fará o quê? Versículo 7 está a resposta. Essa paz que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que brota de Cristo, brota do próprio Deus, ela pode o quê? Ela vai fazer o quê? Nos guardar. Isso indica que a paz de Deus ela atua como um guarda sobre os sentimentos, sobre os nossos pensamentos. E o conselho de Paulo aqui é: meus irmãos, entregue. O que vocês não podem resolver, entregue.
O que não dá para vocês lutarem, humanamente falando, entrega. Só faz entregar. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele guardará cada um de vocês. Ele guardará a vida de cada um de vocês. Ele guardará a mente de cada um de vocês. Ele guardará o coração de cada um de vocês. Somente entrega. Atitude de confiança. Entrega para aquele que pode resolver tudo. Você não pode resolver o que você não pode resolver. Mas entrega. Essa é a ideia de Paulo aqui. Agora sim, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui Paulo, ele não nos traz uma lista ética do que nós devemos fazer, mas são exemplos, são ilustrações. Não é algo batido, você deve fazer isso, não. São exemplos, são ilustrações que devem nortear a nossa forma de lidar com as nossas ansiedades, com a nossa mente, no caso. É como se fosse uma troca. O ponto de Paulo aqui parece ser, ao invés disso, faça aquilo. Ao invés de se preocupar, ao invés de estar ansioso com as coisas deste mundo, faça o quê? Entrega. Entrega e troca e farda. Deixa as ansiedades. Você entrega ela a Deus e vai deixar ela lá com Deus. E agora se preocupa com outras coisas. No caso aqui dos exemplos que Paulo fala. No caso do exemplo do que Paulo nos traz à mente. E mais uma vez parece muito a ideia do que Jesus fala no Sermão do Monte. Se você for ler aquela parte que Jesus fala sobre estar preocupado com as coisas, você vê como Jesus finaliza. Ele fala para nós colocarmos em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Parece ser a mesma ideia de Paulo. Troque isso por aquilo. Troque as ansiedades, entregue para Deus e vai fazer o quê? Se preocupe com o reino. No caso aqui, na linguagem de Paulo, né, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável. Se preocupe com isso. Se preocupe não, coloque somente nisso. Ao invés das ansiedades, ao invés das preocupações, coloque somente nisso. Me parece demais com o que Jesus fala. É o contraste entre as ansiedades, entre os medos, as preocupações da vida, que Jesus finaliza de uma forma excelente. Muito legal. Colocar, pois, o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Troca, meu irmão. Troca. Coloca na tua mente outras coisas. Troca os fardos. O que norteia a tua ansiedade, provavelmente você não pode resolver, então troca. Vá se preocupar, não, coloque na sua mente coisas que verdadeiramente valem a pena estar na sua mente e que não desgastam você, não desgastam o seu ser, não desgastam você enquanto ser humano. Essa parece ser a ideia. Versículo 9, Paulo finaliza dizendo: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Paulo mais uma vez quebra aqui. O que ele fala? Ele chama a uma vida cristã autêntica. O ponto de Paulo aqui não é sobre ter coisas em mente. O ponto de Paulo aqui não é algo mero cognitivo. É pôr em prática o que você tem aprendido. Pôr em prática o que eu ensinei. O que vocês viram em mim, coloquem em prática. O que vocês aprenderam de mim, coloquem em prática. E mais uma vez aqui vem aquela dúvida. Ouviram e viram em mim. Ouviram e viram em mim. Imitem ou põem em prática aquilo que vocês viram em mim. Será que nós podemos falar isso, meus irmãos? Imita aí, faz igual o fulano de tal fez, porque o fulano de tal fez com excelência. O fulano de tal é digno de ser imitado. Ele põe em prática a palavra. Ele vive a palavra.
vocês viram isso com fulano de tal. O início de fulano de tal, que é a ideia aqui de Paulo. Põe em prática o que vocês aprenderam de mim. Tudo que vocês aprenderam, colocam em prática. Vocês receberam, o que vocês ouviram, o que vocês viram em mim, o que vocês me viram fazer, coloquem em prática. E ele finaliza: e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz estará com vocês. Essa obediência que traz a paz. Esse fato de estar em Cristo, e por estar em Cristo, estar vivendo em obediência, que traz essa paz. Essa é a ideia que Paulo parece querer finalizar aqui esse parágrafo. A paz de Deus estará com vocês. Na obediência, na vida cristã autêntica, vocês vão sentir essa paz. Essa mesma paz que excede todo entendimento, vocês vão viver ela. Vocês vão sentir ela. Vocês vão sentir essa paz. E aqui termina o nosso texto. Amanhã tem aula? Tem, né? Amanhã tem aula, amanhã tem trabalho. Amanhã tem menino chorando, muito cedo, porque não quer ir para a escola. Que diferença essas verdades aqui fazem nas nossas vidas? Algumas aplicações bem práticas aqui para a gente. Primeira aplicação: a unidade dessa comunidade depende de cada um de nós. Algo que brota do próprio Cristo, mas ela depende de cada um de nós, do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Nós devemos perseguir unidade, meus irmãos. Perseguir unidade, não uns aos outros. Pela graça de Deus, nós não vivemos uma igreja quebrada. Pela graça de Deus, nós não vivemos uma igreja que está rachada, que está dividida. Pela graça de Deus. Mas nós temos que nos atentar em uma coisa que é muito sutil, mas que pode nos levar a isso. Sabe o que é? Conversinhas, fofoquinhas, disse não me disse, falar mal da igreja. Meu irmão, isso é um caminho certeiro para uma quebra na igreja. E a gente deve se atentar a isso. Como eu já disse, pela graça de Deus, a gente não vive uma igreja quebrada e nunca há de viver. Mas tomemos cuidado em conversinhas de corredor. Conversinhas que muitas vezes tem um tom assim de piedade, mas não passa de diabólico. A igreja isso, a igreja aquilo, fulano de tal isso, fulano de tal aquilo. Meu irmão, que coisa feia. Isso é pior que pão chupando manga, isso é mais feio que pão chupando manga, como diz o ditado. Isso é muito feio para crente. Isso é feio para a gente lá do mundo. Imagine para nós que somos povo de Deus, fomos reunidos por Ele. Isso não deve existir nos nossos relacionamentos. E isso, meus irmãos, isso é o caminho para uma quebra da unidade da igreja. Se a gente não se atentar nisso, Deus defende, a gente vai viver essa quebra. Evitemos, meus irmãos, falatórios inúteis, conversinhas assim, que envolvem outras pessoas, que envolvem a igreja. Deus não deixa isso de lado. Mas o que eu faço então? Eu gosto de dar umas palavras, eu gosto dessas coisas. O que eu faço então? Meu irmão, faça isso aqui. Se ajoelhe aos pés de Jesus. Vá falar para Jesus disso tudo. Vá orar pela liderança da sua igreja. Vá orar pelos oficiais dessa igreja. Vá orar pelos líderes de ministério dessa igreja. Vá orar pelos presbíteros da igreja. Vá orar pelo pastor. Vá orar pelo irmão Sebastião. Vá orar pelos diáconos dessa igreja. Vá orar pelo irmão Fabinho, o irmão Antônio. Vá orar pelo irmão das Chagas. Vá orar pelas lideranças de ministério. Ore pela irmã Michele. Ore pela irmã Rosilene. Ore pela Sulamita. Ora pelas irmãs aí, irmã Fransquinha. Ora por mim, meu irmão. Viva. Queira viver essa harmonia na igreja. Ore por isso. Ora, Senhor, dá juízo para aquele menino lá, o Josias. Dá juízo, Senhor. Abençoa ele, dá juízo. No lugar muito, no lugar do falatório. Faça o quê? Quede-se aos pés de Jesus. Vá clamar a Ele pela sua igreja, pela igreja local. Você não sabe das lutas que os líderes dessa comunidade passam.
Você não sabe das lutas que o seu pastor passa. Você não sabe as quatro paredes de um gabinete pastoral. Evite falar mal da igreja. Ore por harmonia. Ore para que essa igreja viva em harmonia. Ore uns pelos outros. No lugar de fofocas, no lugar de conversinhas, que não levam a lugar nenhum. Escolha orar pela igreja. Escolha orar pela unidade da igreja. É isso que Paulo fala. Vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. Segunda aplicação. A unidade dessa comunidade depende também da nossa vida devocional. Se nós não estamos vivendo Cristo nos nossos relacionamentos, vai ter relacionamento quebrado. Vai ter gente brigando um com o outro. Vai ter gente andando na carne. Meu irmão, não confunda andar na carne com estar envolvido somente em questões sexuais. Andar na carne envolve muito mais que isso. Nós andamos na carne quando nós falamos mal do irmão. Nós estamos na carne quando nós discutimos com o irmão. Quando nós estamos intrigados, né, como o cearense fala. E qual é o remédio para isso? É ser tratado no secreto. É lá. É lá que a minha arrogância é tratada. É lá que o egoísmo é tratado. É lá que a minha língua venenosa, que é capaz de se eu morder ela, eu morrer envenenada, ela é tratada. É lá, meus irmãos, que as suas falhas de caráter são tratadas. Isso, meu irmão, vai ficar tão bom para a igreja. Todo mundo quer ser tratado, sabe? Todo mundo vivendo em harmonia. Meu irmão, isso é muito bom. Vida devocional não é opcional, meu irmão. Não é opcional. Você depende disso para podermos viver bons relacionamentos. Não é de forma nenhuma algo que você pode escolher ou não fazer. Terceira aplicação: sejamos conhecidos pela gentileza, pela amabilidade. Meus irmãos, não sejamos o crente lá que é bruto. Olhemos para o nosso Senhor, que é manso e humilde de coração. E essa amabilidade, meus irmãos, mais uma vez, ela brota de um relacionamento com Jesus. Esse ser tratado emana de um relacionamento com Ele. Ore, meu irmão. Ore para que Deus lhe dê essa gentileza, essa amabilidade. Aprenda com o seu Senhor, que é manso e humilde de coração. Minha quarta aplicação: nós não obedecemos porque não queremos. Estamos falando isso com os jovens. Meus irmãos, nós ouvimos o Evangelho de Marcos sendo exposto versículo por versículo. Nós ouvimos a carta de Tiago sendo exposta também versículo por versículo. Nós ouvimos a pregação chocante, versão Cícero Maia. Nós ouvimos os pecadores nas mãos de um Deus irado, versão irmão Sebastião. O que nós estamos fazendo com tudo isso? Chega-se a uma conclusão que a gente não obedece porque não quer. É isso aí. É simples e triste assim. Eu não faço devocional, sou orientado para fazer devocional, não faço porque eu não quero. Jovens, nós sabemos que ficar é pecado. Se o fazemos é porque amamos a nós mesmos, é porque amamos os desejos da carne. Amamos tudo enquanto, mas não amamos a Deus. Não obedece porque a gente não quer. Falta de orientação? Não é. Falta de orientação? Não é. Que obedeçamos porque queremos. Que obedeçamos porque o nosso Senhor quer que nós não obedeçamos. Como fala o pastor Cícero, faça o certo porque é o certo de se fazer. Obedeça porque Ele pede para você obedecer. Obedeçamos. Não armazenemos, meu irmão, só conteúdo de pregação na nossa cabeça, mas que isso vive cada um de nós, em nome de Jesus, para a glória dele. E a quinta aplicação: com todo amor, com todo zelo, com todo cuidado, para com os irmãos que, como eu, um dia já sofreram ou sofrem com crises de ansiedade ou coisas parecidas. Entregue. Meus irmãos, aos que sofrem dessas crises, eu sei, meu irmão, o que é o coração acelerado, parecendo que vai sair do peito. Uma sensação que eu não desejo para ninguém. Eu sei, meu irmão, a vontade de vomitar e até o vômito que veio às vezes, sem ver o porquê. Eu sei, meus irmãos,
do choro que vem, que a gente não sabe de onde que vem tanta lágrima. Eu sei, meu irmão. Eu sei dos vários micos, das micos, vergonha alheia para mim, que foi ter passado mal na escola e acordar rodeado dos meus professores técnicos. Meu Deus, que vergonha. Eu sei, meu irmão, você provavelmente está passando. Entregue. Meu conselho é esse, o conselho de Paulo, na verdade, é esse. Entregue. Essas minhas crises de ansiedade, elas revelaram uma coisa somente. A minha preocupação em demasia com as coisas deste mundo. A minha preocupação com coisas que eu não poderia resolver. Por isso que as minhas ansiedades, minhas crises revelaram. Entregue, meu irmão. Sabe, no meio das coisas do dia a dia, no meio das correrias do dia a dia, nós somos chamados a entregar, a desfrutar do silêncio com Deus e no secreto falar com Ele. Fala: Senhor, está doendo. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, está ruim. Entrega. Aquelas perguntas que a gente geralmente faz no meio do sofrimento, né? Senhor, até quando que eu vou suportar? Até quando que isso aqui vai durar? Muitas das vezes a resposta, um tanto dura que eu recebi foi: meu filho, não aqui, não agora. Ele prometia um alívio de cura, de troca de fardos. Mas pense, pode não ser aqui, pode não ser agora. Pode não ser aqui que você vai ser liberto da ansiedade. Ele não prometeu isso. Prometeu um alívio, de entrega. Pode não ser aqui que você vai se curar da sua depressão, das suas crises de pânico. Ele prometeu um alívio para isso. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu disse: no meio dessas ansiedades, coisas que nos rondam, entregue. Senhor, está doendo. Se fala: Senhor, me abraça. Senhor, não sei o que fazer. Eu estou sendo consumido pelos meus pensamentos. Entrega, meu irmão. Descansa. Entrega. E fixa os olhos numa coisa. Um dia nós teremos dos nossos olhos enxuta todas as lágrimas. Pense num remédio bom. E saber que um dia todos os nossos sofrimentos, as suas crises de ansiedade, meu irmão, os choros, as lágrimas que você derramou um dia, serão enxutas pelo nosso Cristo. Não tem coisa melhor de se saber no meio de uma crise de ansiedade do que isso. Vai ter um dia que nunca mais eu vou passar por isso. Vai ter um dia, meu irmão, que você nunca mais vai passar por isso. Fixe os olhos no ainda não. Fixe seus olhos, meu irmão, no porvir. Um dia vai ser enxuta, meu irmão. Um dia não mais morte, não mais doença. Nunca mais. Porque essas coisas já terão passado. Nós estaremos com o nosso Senhor, glorificados. Amém, meus irmãos? Entrega. Entrega. Meu recado é entrega. Entrega. Que falta muitas vezes é joelhos dobrados. Entrega para o nosso Senhor. No meio das crises de ansiedade, no meio do sofrimento da vida, de vez em quando vem aquela música. Pátria estou. Bem longe, cansado estou. Pois é, meu irmão, um dia você vai estar na sua pátria celestial. Não vai ver mais nada disso. Entregue. Entregue. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, eu te peço que o Senhor nos leve a vivermos as verdades da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos unidade nessa comunidade.
Ajuda-nos, ó Pai, a termos um relacionamento contigo. Ajuda-nos, ó Pai, a termos essa atitude de entregar. Simplesmente entregar as preocupações, as coisas deste mundo. Nós não podemos resolver para o Senhor. Senhor Deus, nos guarda. Nós tenhamos uma confiança completa no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos dependência de Ti. Pedimos essas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Pastor? Qual Deus quebrar.